Fala pessoal, esse é mais um vídeo avisos e hoje eu tenho uma palavra para você especial, está lá em 1 Reis 19, diz assim no versículo 5: De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas e um jarro de água. Pense comigo, Elias estava no deserto, cansado, talvez ali andando por dias. O que Elias precisava? Elias não precisava de um carro novo, Elias não precisava de roupas de marca. O que Elias precisava era pão e água. O que eu quero te dizer é que enquanto você estiver confiando em Deus, Ele vai suprir aquilo que você realmente necessita. O grande problema é que nós procuramos respostas em Deus de coisas que nós não precisamos. E Deus talvez não te responda e não me responda. Mas quando nós buscamos em Deus as respostas que nós precisamos, Deus Ele vai suprir justamente aquilo que você necessita. Então eu te dou hoje uma injeção de fé, uma injeção aí para você buscar em Deus realmente o que é necessário. E com certeza você vai adquirir, porque Deus Ele supre as nossas necessidades, amém? Eu quero te avisar que nós temos aí os nossos cultos sempre às 20 horas nas quartas-feiras, o Formando Faróis, e aqui na igreja presencial todos os domingos às 19 horas. Eu te convido a se juntar a nós nas redes sociais. Nosso Instagram é @igrejadef, nosso YouTube @igrejadef e o Facebook também @igrejadef. Lá você vai encontrar todos os nossos materiais, inclusive os materiais de criança aí do nosso Reino é Nosso. Nós temos lançado vídeos, nós temos lançado Reels também no nosso Instagram. Então busca lá que tem sempre algo novo para você. E o nosso podcast semanal IDEFcast. Se você tem interesse em ouvir um podcast que vai edificar a sua vida, nos mande uma mensagem nas redes sociais, estaremos adicionando você na nossa lista de transmissão. Amém? Eu tenho aqui o nosso Pix embaixo, onde você pode ofertar no nosso ministério. Nós temos um Pix para ofertas e dízimos, onde esses valores de oferta você está contribuindo para investirmos em missões na África e na Amazônia. Nós temos aqui também embaixo o nosso projeto importantíssimo, que é o Construindo a Casa, o nosso projeto para construir o nosso espaço, para adquirirmos o nosso lote. Nós já estamos aí com 70% da nossa meta alcançada e nós contamos com você para alcançarmos a nossa meta em 100%. Então eu espero que você continue sendo abençoado por Deus nessa sessão, que a palavra do Senhor invada a sua vida agora, em nome de Jesus. É isso que eu desejo para você. Até a próxima. Boa noite, irmãos. Graça e paz, alegria de estar aqui com vocês mais uma vez, de estar trazendo uma palavra do Senhor. Aquilo que Deus tem falado conosco nesses dias. Dias onde temos aqui vivendo um avivamento grande dentro da nossa igreja, onde nessa semana estamos num propósito de oração, numa direção que Deus deu para nossa irmã, Raquel, e a gente fica feliz com isso, de estar vivendo esse momento onde Deus tem nos alertado acerca da sua vinda. E é baseado nesse momento onde que temos vivido, é que eu quero trazer uma palavra aqui que Deus colocou. O título dela, ou então o que vocês queiram colocar, é Prosseguir e Não Olhar para Trás. E nesse contexto a gente vai lá dessa palavra. Deus me levou a Abraão no tempo do seu sobrinho Ló. No momento onde Deus chega para Abraão e fala: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra onde mandará leite e mel. E ele tinha promessas para Abraão. E Abraão ali sai com a sua esposa e o seu sobrinho Ló. Com o tempo, Abraão já era um homem que tinha muitas posses e Abraão leva o seu sobrinho. E ao longo do tempo eles chegam, os dois chegam em um desentendimento naquilo que eles tinham. E Abraão chega na colina e fala assim: tá aqui, Ló, agora escolhe o que tu queres. E Ló escolhe o Jordão. Quando ele olha as campinas, e ali estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, e Ló vai para lá, e Abraão vai para o outro lado e leva a vida dele do outro lado. E a gente quer falar aqui exatamente disso. E no momento onde a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade onde o pecado e a maldade, a prostituição e as coisas ali vigoravam naquela cidade. E Deus já ali
estava muito triste com aquela cidade, vendo aquela maldade daquele povo. E Deus decide destruir aquela cidade. Mas ali tinha Ló. E Abraão vai e intercede a Deus e pede: Senhor, se tiver um justo lá, o justo vai morrer por conta dos outros, dos ímpios. E Deus fala: se tiver um justo. E Deus ouve o clamor de Abraão e ele poupa a vida de Ló. E aí ele manda os seus anjos para lá e avisar a Ló que ele saia dali. E eu quero até ler lá em Gênesis 19, a partir do versículo 17. Eu vou ler para vocês aqui o que os anjos dizem para Ló na noite que antecede, que no outro dia ele estaria destruindo a cidade. E ele fala assim: e aconteceu que quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: foge pela tua vida, não olhes para trás, nem fique em toda esta planície. Foge para o monte, para que não sejas consumido. Lá no versículo 26 ele diz assim, ele fala aqui, ele alerta para que Ló fuja com a sua família e com seus genros. Os genros, quando Ló fala para ele acerca do que os anjos tinham falado, eles ficam debochando dele e não vão. Mas as filhas dele e a esposa dele seguem com ele. E aí ele fala para que eles não olhem para trás. E lá no versículo 26 diz assim: mas a sua mulher olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. E aí a gente começa, eu quero estar trazendo aquilo que Deus colocou para mim. Olhar para trás. Em tempos difíceis, vivemos um tempo onde as coisas são muito fáceis. O pecado, a maldade. Eu estava comentando aqui com o irmão Luquinha, aqui antes da gente começar a palavra. Feliz aquele que cresce na palavra. Feliz daquele que cresce na igreja e cresce com Deus. Porque ele tem os ensinamentos de Deus e vive as coisas que são de Deus. Quando a gente vem do mundo e dos costumes e das vontades da carne, irmão, não tem coisa mais difícil que você largar do que você deixar. É um processo muito difícil. E esse processo, meu irmão, requer de você uma disciplina muito grande. Uma disciplina a qual a gente tem que estar todos os dias atento e em comunhão com Deus para que a gente consiga prosseguir para não olhar para trás. E esse processo é um processo muito complicado. Onde que da parte da gente, de cristão, tem que ter aquilo que a gente, no militarismo, a gente fala que é fundamental para tudo, a disciplina. A gente tem que ter ali algo, uma direção muito certa, saber muito do que quer. Para que a gente não venha fraquejar e não venha voltar, né, para trás. E não venha fazer como a mulher de Ló. Ló era um homem próspero também. Ali na cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade que era, para aquela época, era uma cidade onde as pessoas viviam a luxúria, viviam as coisas boas. E quem é que não quer e não acostuma a viver no que é bom, nas coisas erradas, né? na maldade ali, as coisas fáceis? A bebedice naquele lugar era muito grande. E aquele povo, a mulher dele viveu e eles tinham muitas posses. Aí chega um anjo e fala assim, ó, vai ter que ir embora, que nós vamos dizimar essa cidade aqui, essas duas cidades. Deus mandou acabar com esse povo. E a gente quer preservar a tua vida, tu vai embora. Aí imagina você falar assim, pô, mas eu vou deixar isso aqui tudo para trás. Ló ouviu e aceitou e foi embora. Com as suas filhas e ela também. Só que ele falou, não olha para trás. Agora, as consequências de não olhar para trás, de repente ela não sabia. Porque aqui na passagem não diz que os anjos só falam para que ele não olhe para trás. Né? Mas ao tempo de não olhar para trás, né, ele não sabia quais seriam as consequências que viriam sobre a vida dela. Mas ele alerta, não olha para trás. Então tem muitas das vezes que a gente, né, não sabe das consequências do olhar para trás. E essas consequências, meu irmão, vêm na vida da gente e aí depois já foi, já virou pedra, já não tem mais como. Né? Então, o Senhor,
terá sempre novidades de vida para a gente. Sempre, sempre o Senhor vai ter as coisas melhores para a gente. Mas nós somos filhos e temos buscado e temos apegados nas coisas. Muitas das vezes nós nos apegamos nas coisas do mundo que eu falei. E a mulher de Ló não foi diferente. Ela se apegou também com as coisas, com as facilidades do que ela vivia ali na cidade. O que a gente tem que entender e ver e perceber, o que trouxe na mulher de Ló, daquela consequência? A desobediência dela. Dela ter virado pedra, a consequência dali foi a desobediência dela. Ela de colocar o coração nas coisas que são palpáveis, nas coisas que são bens. Muitas das vezes a gente tem as coisas, a gente não quer largar a Deus, não vou seguir o Senhor Jesus, porque eu não vou deixar. Ele fala assim, segue, largue tudo e me segue. E a gente não quer largar as coisas, a gente é apegado nas coisas do mundo. A gente se apega nas coisas do mundo e esquece das coisas de Deus. E isso é que traz essas consequências. Acostumamos com o pecado. Um grande mal da gente não prosseguir muitas das vezes no caminho do Senhor, para aquilo que Ele tem com a gente, pelos propósitos que Ele tem para a gente, que a gente acha que o pecado, daqui a pouco o pecado fica normal. As coisas que fazemos de errado passam a ser normal na vida da gente, corriqueira. Não, Deus sabe, conhece meu coração, o pastor falou isso aqui domingo. Ele nos alertou de uma maneira que grandiosa. Eu hoje aqui só estou tentando trazer um complemento daquilo que foi maravilhoso no domingo. Para que a gente não venha olhar para trás. Tudo aquilo que ele diz ali é que a gente venha seguir agora. Um caminho ao qual Deus está aí às portas. A vinda de Jesus está às portas. E a gente não tem entendido isso. Mas, Marquinhos, tem um detalhe aqui que Deus falava comigo. Muitas das vezes a gente fica esperando a vinda de Jesus para muitos. Mas tem um detalhe, irmão, que a gente não pode esquecer. Jesus pode voltar só para você. E quando Ele voltar só para você, a gente fica se apegando e achando que Jesus não vai voltar mais. Ou então, não, Jesus não vai voltar agora não. Jesus ele não pode voltar para todos, mas Ele pode voltar para ti o momento que Ele quiser. E quando Ele voltar para ti, aí pode ser tarde. Você já virou uma estátua de sal. E aí o que você fez? Quando Ele voltar não tem mais jeito. De que maneira que você vai estar? De que maneira nós estaremos no momento que o Deus do de repente pode se chegar na nossa vida? E que maneira e como nós estamos em Cristo Jesus? Porque a partir do momento que a gente se acostuma com as coisas do mundo e achar que o pecado é uma coisa mais normal e a desobediência começa a virar parte corriqueira da vida da gente diante daquilo que são os ensinamentos de Deus, e aí? Estou aqui, voltei, meu filho. Como é que você está? Ô Senhor, o Senhor sabe, né? Ele sabe sim, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de onde te tirou. Olha só, Ló foi um cara que foi criado por Abraão. Ele levou, Abraão levou Ló junto com a sua família. Confiou, criou aquele menino. Quando começou a ver os bens, já começou ali a confusão. As pessoas crescem os olhos nas coisas que são materiais. E Abraão ainda foi tão sábio que chegou em cima daquele monte e falou assim, escolhe, para que não houvesse contendas. Mas aí é a hora da escolha, irmão. Esse é o grande momento. Existe uma hora da bifurcação, a hora que a estrada abre. Aí você tem que escolher o caminho. E qual é o caminho certo? O caminho certo é Jesus. Nós não podemos acostumar com o pecado. Não podemos achar que o pecado é coisa da nossa vida, do nosso dia a dia. Esse é um exercício. Eu falo para vocês, irmão, se esse é um exercício que eu luto todos os dias da minha vida, não é fácil. Entender que nós temos que viver as coisas do reino, as coisas da eternidade, e não as coisas que são palpáveis e os bens e as coisas que são costumeiras. Essas coisas não vão nos acrescentar em nada à nossa vida. E vão nos tirar daquilo que é maravilhoso, daquilo que é eterno, que é o reino de Deus. E a gente foge disso aí. Olhar para trás deixa você paralisado, impossibilitado
de avançar e buscar as coisas de Deus. Vou repetir. Olhar para trás deixa você paralisado, impossibilitado de avançar e buscar as coisas de Deus. Esse olhar, os olhos, meu irmão, é a entrada do pecado. É ele que leva a imagem e as coisas para o coração. Nós temos que estar muito atentos naquilo que vemos, naquilo que olhamos. Porque o coração, os olhos vê e o coração deseja. E o coração quer. E traz a mente. E o coração leva a mente. Para que ali haja, meu irmão, os maus pensamentos e as coisas que são ruins. Nós temos que colocar os nossos olhos para as coisas que são boas. Para as coisas do reino. Nos atentarmos a isso. Não olhar para trás, irmão, é fundamental para a nossa vida. Devemos, meu irmão, obedecer o chamado de Deus, a direção, aquilo que Deus tem para nós. O Senhor sempre terá o melhor para nós. O caminho tem início, meio e fim, para muitas vezes no percurso e deixarmos de perceber e receber o que Deus tem para nós. Seus projetos e sonhos, tudo aquilo que o Pai sempre vai ter projetos e sonhos bons para você. Muitas das vezes nós queremos os nossos projetos, as coisas que são nossas. Ô irmão, eu vivi um projeto que achando que era meu, que era de Deus, mas eu sabia, Deus até ali ele não foi misericordioso comigo. Hoje eu faço algo diferente e eu faço com uma alegria, porque eu entendo que ali tem Deus. É diferente, irmão, é uma sensação totalmente diferente. Aquilo que você faz, onde Deus está alinhado contigo, onde os seus sonhos e os seus projetos são projetos de Deus, as coisas se alinham, as coisas andam, as coisas te traz prazer, te traz alegria, te traz paz, que é fundamental na vida da gente. Muitas das vezes a gente quer viver uma vida que não é de Deus, a gente quer viver sonhos que não são de Deus, porque a gente olhou lá para trás, porque isso era um sonho meu de criança. Sim, mas esse sonho de criança seu era o sonho que Deus tem para ti? Será que era? É isso que a gente muitas das vezes como cristão não queremos viver como cristão. Queremos viver o reino, mas não queremos viver a disciplina do reino. Não queremos viver aquilo que o reino diz para que a gente possa viver. Viver o reino, irmão, não é viver da maneira que a gente quer, mas viver da maneira que tem que ser. Esquecemos as leis, achamos que as leis não valem mais. Quem disse que acabou? Quem disse que você pode matar? Quem disse que você pode adulterar? Quem disse que você pode roubar? Em nenhum momento Jesus falou isso. Existe a graça, sim, mas essa graça é para nos alcançar. É para tirar daquela coisa do sacrifício. Deus não aguentava mais o sacrifício. Porque os próprios sacerdotes... Eu quero que Deus tenha me levado alguns dias lá em Isaías, a partir do capítulo 26, 25 ao 26. Se os irmãos tiverem oportunidade, leiam. Até os próprios sacerdotes, chega uma hora que Deus falava, os próprios sacerdotes, eles não param na bebedice, se embriagar, se perdem. Os meus homens que são sacerdotes. Ele fala isso, mas é porque são homens. Quando vem a graça de Deus para nós, para que a gente possa viver uma vida diferente, é coisa de Deus, é diferente do homem. Porque muitas das vezes nós queremos espelhar no homem. Aí está lá o sacerdote. Aí o cara que tem que te levar lá os seus pecados, apresentar seu pecado, o cara está lá na mesa do boteco tomando uma contigo. Você vai acreditar no pastor enchendo o talo de cana? Bebendo e nas coisas erradas, nesse pastor? Não vai. Aí Deus fala, não, eu preciso parar com isso. Eu preciso trazer a graça, eu preciso trazer o meu espírito para que os homens venham ter comunhão comigo. E não com homens. E a gente tem que entender isso e buscar isso. A graça de Deus, o Espírito de Deus, as coisas que são dele e esquecer as coisas do mundo. Ô irmão Marquinhos, calma aí, cara. Isso não é fácil não, irmão.
porque para mim não é fácil para nenhum de nós. Mas sabe, irmãos, é tempo da gente mudar, é tempo da gente lutar contra isso. O que Deus falava para mim, para chamar a atenção, irmão, que é tempo da gente lutar contra isso. Ele quer que a gente se aproxime dele. Ele quer que a gente fique muito próximo dele, para que a gente possa ter força. Porque se nós nos afastarmos dele, nós não teremos força. Qual é o segredo? É esse. Estar próximo dele, muito próximo dele, para que a gente possa viver as coisas dele, possa sentir a presença dele, porque é agradável. E quando nós sentimos a presença dele, eu tenho certeza que a gente não vai fugir de perto dele, porque ela é boa, agradável, ela é suave, ela traz paz. Lá em Lucas 17, Jesus, tanto isso aqui acerca da mulher de Ló, Jesus falava para os seus discípulos e começava a orientar ele, falava dos últimos dias, falava sobre Noé, que aquele povo estava ali bebendo, comendo, uns casavam, e ele também começou a falar sobre a mulher de Ló, da vinda da cidade de Sodoma e Gomorra. Aquele povo estava ali, bem tranquilo. Vamos lá só ler essa passagem aqui. Em Lucas 17, no versículo 32. Lucas 17, no versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aí continuando, fala assim: qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, preserva-la-á. Ela tentou salvar sua vida e ela perdeu. Tem momentos na vida que a gente quer salvar as coisas que não... a vida da gente para as coisas que são do mundo. E a gente tem que a nossa vida tem que estar focada para as coisas que são da eternidade. Aquele que perde, quando ele fala em perder a vida, é o que? É abrir mão das coisas da vida da gente aqui. Quando a gente abre mão dessas coisas que são do mundo, a gente ganha uma vida que é eterna. A gente perde um pouco para ganhar uma eternidade. Algo que é gigantesco e grandioso. E aí, Jesus aqui faz esse alerta para os seus discípulos. O Senhor adverte os seus discípulos a sempre ficarem atentos para não perdermos nossas vidas, não aqui, mas para uma eternidade. E aí Deus fala algo no meu coração e pede para perguntar aos irmãos: onde está teu coração? Isso é uma pergunta. Onde está o teu coração? O seu coração está no eterno? O teu coração está nas promessas? O teu coração está na sua família? No que edifica e faz crescer a sua família? O seu coração está nas coisas palpáveis? Nas coisas corruptíveis e fáceis? Aonde está o nosso coração, irmão? O coração da mulher de Ló estava onde? Estava lá em Sodoma. Estava na vida boa, na luxúria e nas coisas do mundo. No pecado, naquilo que não era palpável, aquilo que não era eterno, aquilo que não era de Deus. Para que a gente consiga e continue prosseguindo, nosso coração tem que estar em Deus. O nosso coração tem que estar na eternidade, naquilo que vai nos trazer e que vai nos acrescentar. E nós, como sacerdotes, aqui existem muitos pais. Nós, como sacerdote, Deus falava um dia para mim: nós temos que estar atentos, irmão, nas nossas atitudes. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós trazemos para dentro da nossa casa, vai refletir na nossa família, vai refletir na criação dos nossos filhos, na maneira que eles vão ver o mundo. Eu louvo a Deus pelos filhos que eu tenho, porque nos meus erros eu acho que eles falaram assim: meu pai está vacilando, e eles não trouxeram os erros para eles. Sabe, eu fico, como Deus é maravilhoso. Eu dei sorte, mas nem sempre a gente dá sorte. Deus foi misericordioso, não foi sorte não. Sabe, porque Deus tem planos e projetos.
Deus sempre tem planos e projetos pra gente. E tem sonhos. Qual pai que não sonha com projetos e coisas boas pro filho? Deus é pai e Ele não é diferente. Ele tem grandes projetos para sua vida. Ele tem grandes coisas para vocês e para nós. E por isso temos que estar atentos. Temos filhos, temos família. E não devemos estar olhando para trás. Ló, ele obedeceu. E ele buscou, pegou a sua família e foi. Só que no meio do caminho, alguém quis ficar para trás. A mulher, ela edifica a sua casa. A mulher é a base da sua casa. Mulheres, ficarem atentas para esses últimos dias. Coluna de oração. Mulher tem que ser coluna de oração na casa. Mulher tem que estar com o joelho dobrado, voltada à sua casa, para as coisas da sua casa e não para as coisas do mundo. Voltar para o reino, não para as suas vontades, mas para a vontade de Deus, para a submissão que Deus fala que a mulher tem que ter. Existe uma missão. Qual a missão do seu marido? A sua submissão é você estar sobre a missão. Não é sobre, é submissão. Sobre é no alto. Submissão é estar abaixo da missão. Se seu marido tem uma missão, você tem que estar nessa missão com ele. Você tem que estar interagindo com ele, sabendo de qual é a missão. Qual é a minha parte nessa missão? O que eu tenho que fazer para essa missão do meu esposo ter sucesso? Porque se ele tem sucesso eu, tem sucesso os meus filhos. E muitas das vezes nós achamos que o sucesso dentro de uma casa, de um casamento, é do marido, é coisa individual. O sucesso do marido ou de uma esposa é o sucesso de uma família, é o sucesso dos filhos. E a gente tem que estar nesses últimos tempos atento a isso, porque Satanás tem tentado tirar todos os dias essas coisas. Não tinha nem que estar falando isso, mas não sei porque Deus está mandando dizer isso. Nós temos como família ficarmos atentos e vivermos o sucesso um dos outros. Vivemos em comunhão uns com os outros dentro de casa, porque o sucesso do seu filho é o teu sucesso. Nós não podemos individualizar o sucesso de cada um dentro da casa. Uma casa é uma família, é uma união, é um só corpo. E eu, sacerdote, você, sacerdote, você foi escolhido por Deus para administrar as vaidades de cada um. Fique atento, mulher, fique em oração para fortalecer aquele que tem que administrar, que é o seu marido. E você ficar atento com os teus filhos, o caminhar dos teus filhos, porque muitas das vezes ele sai e quem fica é você. E é você que tem que estar atento com os seus filhos, para que teus filhos não fiquem olhando para o mundo, para as coisas que são palpáveis, para os bens, para os pecados, para a luxúria, para as coisas que são do mundo, e desapegar e começar a se apegar. A nossa casa tem que ter uma oração, a gente tem que começar a viver em oração. É momento de nós fecharmos dentro da nossa casa e orarmos para que a gente não venha mais buscar as coisas do mundo. O mundo está aí toda hora nos tragando, e a gente vai ter momentos que a gente vai ter que estar juntos uns com os outros, nos fortalecendo, para que nós não viremos nenhum fique no caminho como uma estátua de sal. Porque pode ficar um no caminho. Na família de Ló, um ficou. Você vai querer que um membro da sua família vire estátua de sal? Então, sacerdote, cuide da sua casa. Mulher, coluna de oração, base da tua casa. Fique em oração, ajude teu marido. Filhos, em obediência com pai e mãe, para não virar estátua de sal. Entendeu, irmãos? O que Deus está falando hoje? Deus não quer ninguém estátua de sal. Deus quer o melhor para cada um de nós. Ele quer que nós prossigamos, sem olhar para as coisas do mundo, sem olhar para as coisas que estão aí. É tempos difíceis que virão, mas nós somos filhos do Deus vivo, de um Deus poderoso que pode todas as coisas. E Ele será com nós. Para finalizar, eu quero ler um capítulo aqui em Filipenses. Filipenses 3. Em Filipenses 3, capítulo 3, no versículo 13.
a partir do versículo 13. Diz assim, irmãos. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando, algumas Bíblias diz prossigo, para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é mais interessante, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e prossigo para as coisas que estão diante de mim. Aqui é Paulo, falando aos Filipenses. Prossiga, irmão. Não olha para trás. Esquece as coisas que ficaram para trás. Esquece o pecado. Esquece as coisas que você tinha apego. E começa a avançar. Para o alvo. Qual é o alvo? O alvo é o prêmio. O alvo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o teu prêmio, para quem olha para o alvo. E eu tenho certeza, irmão, que esse vai ser o prêmio da sua casa e da sua família. Eu quero agradecer pela oportunidade e dizer aos irmãos, nessa semana que nós estamos em oração, que a gente vem apresentar as famílias dessa igreja. Deus fala isso para mim agora nesse momento. É tempo de levantar nossas famílias. É tempo de nós nos ajuntarmos como família. É tempo de nós criarmos comunhão, família com família. A gente tem que viver entre nós. Eu falava ontem isso para Fernanda. A gente não vive entre nós. A gente vive em nós e o mundo, com pessoas do mundo. A gente não quer viver. Eu não ligo pro Luquinha. Luquinha, vem pra cá. Não. Eu quero ligar para um cara que é do mundo. Eu quero falar e sair com quem não vai me acrescentar em nada. Não que os nossos amigos a gente tem que deixar para trás. Mas tem coisas que não acrescentam na sua vida. Tem coisas que não vão te acrescentar em nada. Tem a hora que a gente tem que se ajuntar e se ajudar. É tempo das famílias viverem famílias. A nossa igreja é uma família de famílias. E é o tempo da gente começar a viver isso. A gente parar de falar e a gente verdadeiramente viver. Uma família de famílias. No nosso coração. E uns com os outros. Amém? Quero orar pelos irmãos. Soberano Deus, Pai querido. Pai, visita cada casa. Cada irmão, Pai, dessa igreja. Nos fortalece, meu Pai. Para que a gente possa viver as coisas que são tuas. As coisas do reino. As coisas que são parte de ti, Senhor. Pai, nesses dias que estamos em oração, nos apresenta aquilo que tu tens para nós, aquilo que o seu sonho, que só tem para a gente como filho. Tu é meu filho, eu queria, sabe filho, muito que você fizesse isso. Pai, abre os nossos olhos, tira as escamas, toca em nossos corações, Senhor. Nós precisamos da sua direção. Por muito tempo vivemos e ficamos vagando e não sabemos para onde ir. Porque é natural da gente, Pai, como homens e como seres humanos e como pecadores que somos. Mas, Pai, nesses dias eu quero te pedir, Senhor, abre os nossos olhos, nos mostra a nossa verdadeira vocação, nos mostra, Pai, e coloca na nossa mente, traz o esquecimento de tudo aquilo que não te pertence, de tudo aquilo que não é teu, de tudo aquilo que não provém, de tudo aquilo que não acrescenta em nada as nossas vidas e o teu reino, Pai. Para que a gente possa viver aquilo que é seu, aquilo que é agradável, aquilo que vai nos levar adiante, mas não aquilo que vai retroceder nossa vida. Pai, é tempo da gente viver algo novo. É tempo de a gente avançar e não mais regredir. Coloca isso em nossas vidas, Deus. Nos mostra, Pai. Seja conosco. Irmãos, que Deus abençoe cada um na sua casa. Amém? Grande abraço.